150 anos do envio oficial do primeiro missionário adventista para a Europa. Domingo, ontem, nós então celebramos os 150 anos da ida de John Andrews para a Europa, iniciando o trabalho lá na Suíça, marcando então a expansão missionária dos adventistas do sétimo dia em todo o planeta. Em 2024, a Igreja Adventista do Sétimo Dia celebra os 150 anos da missão pioneira de John Andrews na Europa. Andrews foi o primeiro missionário oficial enviado pela Igreja para o exterior, comissionado para estabelecer a obra adventista no continente europeu em 1874. Sua viagem é um marco, na verdade, né, importante na expansão global do adventismo e na consolidação de uma igreja que já vislumbrava sua missão internacional. John Andrews era um teólogo e líder respeitado dentro da igreja adventista. Ele já havia desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento da doutrina adventista e no estabelecimento de suas principais crenças, como o sábado bíblico e a observância dos 10 mandamentos. Sua contribuição teológica foi significativa, sendo ele um dos primeiros editores da Review and Herald, uma das principais publicações adventistas. No entanto, sua missão na Europa seria um novo desafio. Ao chegar à Suíça, Andrews encontrou uma comunidade adventista inicial, porém fragmentada. Ele trabalhou arduamente para organizar os crentes, criar uma estrutura institucional e publicar materiais evangelísticos em francês e alemão. Andrews entendeu a importância da imprensa como uma ferramenta essencial para a propagação da mensagem adventista. Ele ajudou a fundar a publicação Les Signes des Temps, Os Sinais dos Tempos, em francês, um periódico que se tornaria um dos pilares da evangelização adventista na Europa. A missão de Andrews não foi isenta de dificuldades. Ele enfrentou problemas de saúde, desafios financeiros e barreiras culturais enquanto tentava espalhar a mensagem adventista em um continente, um ambiente predominantemente católico e protestante tradicional. No entanto, sua dedicação, visão e compromisso com a causa adventista deixaram um legado duradouro. Sua missão à Europa simbolizou o início do crescimento internacional do adventismo e foi fundamental para o estabelecimento da igreja no continente. Ao longo dos anos, o trabalho iniciado por Andrews floresceu e hoje a igreja adventista na Europa é robusta e diversificada, com instituições de saúde, educação e publicações que continuam a servir à missão adventista de proclamar o evangelho eterno. Celebrar os 150 anos da ida de John Andrews à Europa é reconhecer a visão de uma igreja com uma missão global determinada a compartilhar suas crenças com o mundo. Ele viajou para a Europa com os 2 filhos pequenos, em 15 de setembro de 1874, portanto, ontem nós então celebramos esse grande marco na história do adventismo, né? Os filhos de Andrews também foram grandemente usados por Deus ali no continente europeu. E logo abaixo aqui desse post, eu coloquei um vídeo que eu gravei alguns anos atrás, lá em Tramelan, na Suíça, que é justamente onde fica a primeira igreja adventista inaugurada na Europa. E na ocasião da inauguração dessa igreja, John Andrews estava lá, Ellen White também, e então essa igrejinha de madeira, bem humilde ali, em Tramelan, ela marca o início da expansão adventista para o continente europeu. E fica aqui meu convite também para que você assista aqui nesse vídeo. Estive lá com um amigo, né, pastor. Nós gravamos ali algumas imagens internas, fora da igreja também, para você ter uma noção de como foi o início, ali, esse pequeno início da mensagem adventista no continente europeu, ok? Quero comentar mais um detalhe a respeito desse assunto, sobre missões. 150 anos das missões adventistas. A igreja adventista no Brasil, ou nós, os brasileiros, devemos muito aos missionários que não mediram esforços para trazer a mensagem bíblica, adventista, o evangelho eterno às nossas terras. Não sei se você sabe disso, mas os primeiros missionários a virem ao Brasil eram, em sua grande maioria, alemães, eram norte-americanos, e alguns se mudaram para o continente sul-americano, como é o caso do pastor Frank Westphal, primeiro pastor adventista do sétimo dia a se estabelecer no continente sul-americano para iniciar a obra adventista por aqui. Ele veio ao Brasil para realizar os primeiros batismos em 1895. Depois, pastor Huldreich Graf se estabeleceu por aqui, Brasil, para cuidar da obra aqui. Foi o primeiro pastor distrital do distrito que abrangia o Brasil.
viajavam muito a pé sobre o lombo de animais, navios, condições muito complicadas, muito difíceis, mas realmente tiveram muita fé, muita garra, muita disposição para semear a mensagem do Evangelho, a mensagem do Advento aqui em nossas terras. Por alguns anos, nós dependemos muito da atuação desses homens e mulheres corajosos e cheios de fé, de abnegação, que dedicaram a vida ou parte da sua vida para o nosso povo aqui no Brasil. Agora, eu creio que nós, agora não, porque já temos já há alguns anos, alguns têm feito isso, mas podemos fazer mais. Agora eu creio que seja um momento propício para os brasileiros devolverem aquilo que receberam. Nós, os brasileiros, temos muitas vantagens sobre outros povos, outros missionários de outros países, pela nossa facilidade de fazer amizade, pelo perfil, né, que temos de dialogar, de conversar. Somos um país relativamente bem aceito aí fora, não temos guerras, não temos situações de conflito com outros países. Então, quando um brasileiro chega em algum lugar, especialmente aí usando como gancho, quem sabe, o assunto do futebol e coisas assim, ele acaba tendo mais vantagens sobre outros cidadãos. Então fica aqui meu apelo, meu convite, né? Nós já temos passado aí por alguns países e percebido que há muitos desafios missionários. Hoje o Brasil, que foi um dos últimos, o Brasil que pertence ao continente que, segundo o pastor Westphal, foi um dos últimos a serem alcançados, né? O continente negligenciado, como ele dizia em seu livro que é quase um diário de bordo, né? Desbravando o continente negligenciado. O Brasil, que foi um dos últimos a serem alcançados pela mensagem adventista, hoje é o maior país adventista no mundo. Nós temos a maior rede educacional adventista entre todos os países. Temos a maior casa editora das mais de 60 editoras adventistas espalhadas pelo mundo. Temos uma TV, um sistema de comunicação que acho também seja um dos maiores, se não o maior do mundo. Temos muitas vantagens, Deus tem nos abençoado grandemente aqui em nosso país. Quase 2 milhões de adventistas no Brasil e faltando assim poucos municípios para serem alcançados pela mensagem, ou pelo menos para que a igreja se estabeleça por lá, porque por meio do sistema de comunicação, da internet, da rádio, TV e publicações, de fato a igreja tem alcançado cada canto deste país. Mas há países aí fora que não tem presença adventista. Graças a Deus existe a Rádio Mundial Adventista, existem outros recursos, existe a internet, muita gente aí fora tem sido alcançada por esses meios indiretos, mas faltam missionários. E fica aqui meu apelo para você, brasileiro, especialmente se você fala inglês e tem disponibilidade, tem vontade, tem esse desejo no coração, busque informações sobre isso, converse com o seu pastor, se informe sobre missões adventistas e dedique, quem sabe, um tempo da sua vida, se não muitos anos, mas quem sabe um ano em missão, é um projeto que a igreja mantém, quem sabe Missão Caleb, e mesmo que você não possa, quem sabe neste momento, ir a um país distante, você pode e deve ser um missionário aí no seu bairro, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho. Assuma, peça a Deus que Ele inunde você com esse espírito missionário, de ver cada pessoa como um candidato ao reino dos céus. Vamos nos inspirar em John Andrews e outros tantos missionários que vieram depois dele. Andrews, viúvo, com 2 filhos pequenos, aceitou o desafio da Igreja Adventista de ir à Europa e começar ali um trabalho consistente de pregação do Evangelho. Iniciar as publicações em várias línguas. Foi realmente uma família maravilhosa que trabalhou com todas as dificuldades, mas com muita coragem e disposição para a pregação do Evangelho. Façamos o mesmo. Nos coloquemos nas mãos de Deus para ser instrumentos dele e que nós realmente nos disponhamos a ir aonde Deus nos mandar, para ali ser bênção, frutificar onde formos plantados e ser uma Bíblia viva por onde passarmos, um mini Cristo, né, um pequeno Cristo por onde passarmos. Ser adventista não é apenas pertencer a uma igreja, ser adventista é pertencer a um movimento e ser um missionário.
aquele que nasce para o reino de Deus, aquele que vem para o reino de Deus, o convertido, como diz Ellen White, nasce como um missionário. Então que cada um dos mais de 20 milhões de adventistas espalhados pelo mundo, neste momento em que celebramos os 150 anos da ida de Andrews para a Europa, possa realmente se compenetrar dessa importante missão que tem de anunciar a breve volta de Jesus a um mundo que perece sem entendimento, sem esperança, muita gente preocupada com medo do amanhã por causa das guerras, da insegurança, das condições sociais neste mundo tão complicado. Então vamos levar esperança para essas pessoas, e a esperança é Jesus. Deus nos ajude a ser novos e modernos Johns Andrews, né? Marias Andrews, levando essa mensagem maravilhosa às pessoas que nos rodeiam, tá bom? Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.